Estamos chegando com o programa Mega Profissionais e hoje no programa nós vamos ter desfile daqui a pouquinho no Fashion News com Nicolas Bartras e Moda Maior. Vamos ter também as dicas do Dr. Alisson no quadro Sorriso dos Famosos, Terezinha Silva da Bela France Perfumes e, é lógico, as opiniões sempre muito bem aguardadas aqui da doutora Sueli Faria, nossa psicóloga. E agora nós vamos iniciando o programa falando dos seus direitos, isso mesmo, dos direitos do consumidor. O meu convidado é o Dr. Luiz Fernando Marcondes, ele é advogado, especialista em direito do consumidor. É isso mesmo, né, doutor Luiz? Isso. Tudo bem com você, Tudo né? bem. Doutor, nós sempre falamos que o brasileiro não tem consciência dos seus direitos, né? Isso é uma verdade, mas está mudando essa realidade atualmente, né? As pessoas estão buscando mais os seus direitos, né? Lá no PROCON existe sempre uma lista de prioridades, lista de reclamações. Mas acredito, inclusive, a nossa produção me trouxe esse dado, que o campeão dessa lista de reclamações é realmente ligada às questões financeiras bancárias, é isso? Na verdade, em primeiro lugar está a reclamação nas telefônicas, né? Em segundo lugar, a reclamação contra os bancos e em terceiro lugar, o seguro de saúde. Continua as companhias telefônicas dando trabalho aí para os as companhias realmente são as campeãs de reclamações. Uhum. E é uma questão muito difícil de ser negociada, né? A questão financeira, né, que realmente eu gostaria de trabalhar isso, porque nós recebemos muitas dicas dos nossos internautas a respeito, né? Como negociar com o banco, como que ele vai começar essa negociação? Parece uma luta tão difícil, tão desigual, né? O consumidor tão pequenininho, a instituição financeira tão grande, né? Existe essa possibilidade? Bom, em primeiro lugar, o consumidor deve procurar a agência bancária, tentar negociar. E se não houver um desconto ou alguma coisa que facilita essa negociação, a gente opta por ingressar uma ação Mas vamos dar um exemplo prático, né? Exemplo, eu tenho uma conta em um determinado banco. Ele me cobrou uma tarifa, né, por uma utilização de um serviço que eu não tenho. Eu tenho como reclamar isso? Eu tenho como buscar isso? Porque, é lógico, a primeira impressão é que a pessoa vai lá e fala com o gerente, mas o gerente não resolve nunca. Né, fica sempre enrolando, não resolve. E aí a gente pode procurar um advogado para solucionar essa tarefa, porque muita gente desiste, eu vou te falar o porquê. Ah, mas é tão pequenininho, é R$1 e pouco, é R$2 e pouco, R$3 e pouco, eu não vou perder tempo com isso. Só que aquilo passa a se tornar um hábito. Você imagina R$1 na conta de cada cliente daquela instituição financeira. O ponto mais importante que a gente discute nas ações na esfera judicial é realmente os juros, que é uma capitalização mensal, que a dívida vai crescendo, vai se tornando impagável. Então, num determinado período de tempo, a pessoa já não consegue adimplir essa dívida. É o caso dos cartões de crédito também? Os cartões de crédito, os financiamentos. Então, todas essas questões que envolvem o contrato bancário, a gente tem que ingressar com uma ação para discutir essas cláusulas abusivas. Agora eu quero aproveitar você aqui, vou te explorar um pouquinho, também trazer para a minha questão pessoal, mas eu acredito que seja o exemplo de muita gente que está nos acompanhando agora. Questão revisional. Eu tenho um financiamento de um veículo que eu adquiri, né, e esse veículo, a prestação foi valor X, né? Mas o valor realmente pode ter ficado muito caro. Eu tenho como renegociar esses valores? De que forma que eu posso buscar esse meu direito? Bom, a ação revisional é o remédio jurídico que a gente utiliza para discutir essa cláusula abusiva que está inserida no contrato bancário. Então a gente ingressa com essa ação revisional, pleiteando reduzir os juros, o anatocismo, que é a capitalização mensal. Então a gente a gente consegue mesmo? E na maioria das vezes o magistrado ele entende que o consumidor é a parte vulnerável da relação. Então, quase sempre, não posso garantir, lógico, não tem como eu garantir, mas sempre que quando há o direito, a gente consegue buscar isso na justiça. Ele falou uma coisa muito interessante aqui, gente, eu quero também esclarecer para vocês, né? Não é que nós queremos a garantia dele não, mas nós estamos aqui com esse objetivo de quê? De esclarecer para vocês, para todos vocês que estão nos acompanhando em casa, as opções que vocês têm para buscar os seus direitos, né? Nós temos que buscar mais, nós temos que nos conscientizar mais de tudo aquilo que está ao nosso alcance. E com certeza o advogado pode nos ajudar bastante nessa área, né? Muitas vezes a pessoa fala assim, vai lá e busca um advogado. Vai lá e busca um advogado. Mas que advogado?
Onde é que eu vou procurar esse advogado? Qual advogado que vai poder me ajudar em determinada área, né? E você é especialista em direito do consumidor. Isso. Então, não é só questão revisional, não é questão só bancária, né, que você pode estar atuando também, mas é questão também do servidor público. É um problema que ocorre muito aqui no estado de Goiás, e não é só no estado de Goiás, mas na realidade do Brasil, né? Empréstimo, às vezes com o que o funcionário público faz, pela facilidade, ele acaba pegando mais do que ele deve. Do que ele, não é que ele deve, mas mais do que ele podia fazer naquele momento, né? E aí, tem como se ajudar ele também? Tem. O funcionário público que fez esse empréstimo consignado, ele pode optar por ingressar à ação judicial, porque ele tem uma garantia por lei do salário dele ser bloqueado apenas 30%. Então, o abuso do banco é quando realmente passa desses 30%. Então, peraí, então isso aí é importante. Então, quer dizer que o funcionário tem garantido por lei que ele só pode pegar empréstimo até 30% do seu salário. Exatamente. Ou seja, se ele for lá e fazer um valor acima disso, o banco não pode fazer? Não, o banco tem ciência do valor do salário dele e o banco só pode consignar esse empréstimo sabendo desse 30% que é o que ele pode reter. Mas isso não tem acontecido na prática, né? Eu tenho observado que muita gente tem adquirido dívidas altíssimas, né? Exatamente. É a questão dos pensionados também, dos Não, esse aí abrange só funcionário público, né? E os aposentados... É uma outra legislação. Os aposentados, funcionários públicos também. Também, os aposentados, funcionários públicos também, exatamente. Tem essa questão restritiva que os ajuda a não adquirir mais dívidas. Não, na verdade, mais do que podem pagar. Não é adquirir a dívida. É ele pegar uma dívida, pegar um empréstimo, e esse empréstimo ser descontado apenas 30%, até o limite de 30% dos seus vencimentos. Entendi, então, não é limitado a questão das parcelas, é limitado apenas os 30%. Então, vamos dar valores para que eu possa entender. Fiz um empréstimo de R$1.000. Eu ganho... não, R$1.000 é muito, né? Eu fiz um empréstimo de R$300. Eu ganho R$1.000. Posso fazer? Não, você pode fazer um empréstimo até de R$20 mil. 30 mil. Mesmo ganhando R$1.000? R$1.000. A negociação com o banco vai ser no número de parcelas. Entendeu? Então se eu ganho R$1.000, o banco só pode reter no meu salário R$300 por mês. Entendi. Entendeu? Então essa que é a conta correta. Entendi. No máximo até R$300 por mês. Até R$300 por parcela e não total do financiamento. Exatamente, é isso. Tá vendo? Porque é importante você procurar um profissional especializado, porque é importante você procurar um advogado. São todos esses detalhes que nós precisamos esclarecer. Aliás, eu gostaria que você voltasse aqui mais vezes, para que a gente pudesse esclarecer muitas dúvidas que tem nos enviado o nosso telespectador. Se for possível, é claro, contar com a sua colaboração. Claro, estarei sempre à disposição aí do programa, do pessoal de casa que quiser tirar alguma dúvida, alguma coisa, pode entrar em contato. É isso aí. Muito obrigado, doutor Luiz. É um prazer ter recebido você aqui. Mande um abraço para sua mãe, que é muito simpática também. E o programa Mega Profissionais só está começando. Daqui a pouquinho tem desfile aqui no Fashion News com o Nicolas Bartras. Se eu fosse você, não sairia daí. Eu volto já, depois do nosso intervalo.